Olá pessoal, tudo bem? O nosso bate-papo hoje é sobre esperança. A gente vai ver como é que esse conceito é geralmente propagado e vamos dar uma olhada em como ele pode ser melhorado para dar suporte e condições de que você viva uma vida mais saudável. Vamos lá? O conceito de esperança, como ele é normalmente divulgado, é a expectativa sobre um futuro positivo. Mas é só isso? Geralmente, quando a gente pensa nesse sentimento, a gente se sente elevado, mais profundamente impactado do que apenas a maneira como ele é definido. Então, o que a gente vai fazer é expandir esse conceito de forma que ele nos leve à profundidade e à positividade necessárias para uma vida mais saudável. Vamos lá, então. Quando o conceito de esperança é visto de maneira mais profunda, a gente nota que ele é raso. É uma expectativa positiva futura sobre alguma coisa. Não diz o quê. A gente pode aplicar a esperança como um conceito a um objetivo exterior, a um objetivo profissional, um objetivo pessoal, ou ao interior, ao nosso próprio desenvolvimento, a nossa própria melhoria, seja ela física, psicológica, espiritual. E é a esse conceito que nós vamos. A esperança como o depósito de expectativas positivas para o nosso self. A gente consegue enxergar a nós mesmos como uma pessoa futura, mais bem adaptada, mais feliz e capaz de economizar energia e chegar aos seus próprios objetivos melhor que a atual. E como essa imagem nos põe em condições para fazer agora o que a gente precisa fazer para que essa melhora chegue. Como a gente acaba de ver, vamos explorar um pouquinho a expectativa positiva sobre nós. Mas para que essa expectativa seja positiva e sustentadora de um futuro saudável, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender que tipo de expectativa nós temos que nutrir sobre nós mesmos. Ela tem que ter alguns limites, porque se nós esperamos de nós mesmos aquilo que é irreal, como ter asas, a probabilidade é que a gente use o próprio conceito de esperança para nos causar tristeza. Então a primeira coisa é, quando você imagina o seu futuro eu, ele tem que ser um ser não assolado por problemas, mas provedor das soluções da sua vida. Responsável por essas soluções de maneira leve. Essa imagem mental tem que ter o foco na abordagem da vida, como sendo algo mais importante do que apenas peitar a vida como um rolo compressor. Isso dá um impacto positivo de nos percebermos como seres adaptativos, que não precisamos necessariamente enfrentar toda a dor, todo o sofrimento que nos advém, mas nos adaptar a ele para que a gente consiga, sob esses sofrimentos, dar a melhor solução possível. E a terceira parte é, quando a gente se enxerga desta maneira realista, como um ser futuro que tem suas alegrias e tristezas, mas é que ele é simplesmente melhor que nós neste momento para gerar soluções para a sua vida, é que quando a gente se enxerga assim, a gente para pensar e nota que a gente é o arquiteto, o engenheiro e o construtor do plano da felicidade da nossa própria existência. A gente não só traz a responsabilidade para nós, mas a gente começa a ficar empolgado em criar um plano e executar um plano que mantenha, sustente, promova a nossa felicidade. Quando finalmente a gente consegue instalar uma condição de esperança sobre nós mesmos, essa empolgação leva a gente a criar. Afinal de contas, nós somos seres criativos. A gente tem vontade de criar aqui, na matéria, onde estamos todos encarnados, independente do nosso foco religioso, que o do programa não é esse. Como é que a gente lida com o nosso olhar criador sobre o universo que nos rodeia, um universo feito de matéria? E para isso, a gente precisa pôr alguns filtros também. 2 para ser mais específico. Vamos a eles.
O primeiro filtro do nosso olhar esperançoso sobre a matéria é enxergar a matéria, o lugar onde a gente está inserido, fala, respira, sente e principalmente cria, como um ambiente de realização, um meio onde a gente usa a nossa mente, o nosso espírito, para criar coisas, para desenvolver coisas. Inclusive o nosso próprio corpo é feito de condições que podem ser desenvolvidas, potencializadas, melhoradas. Enxergar tudo o que nos rodeia como um meio de realização de um propósito mental é imperativo para ter uma vida mais esperançosa e feliz. O segundo filtro é enxergar a matéria como uma ferramenta de realização. Nós não estamos apenas mergulhados em um local onde a gente pode criar, mas a gente pode também ter ferramentas e criar estas próprias ferramentas para desenvolver melhor a nossa vida, o nosso corpo e o nosso espírito. Enxergar a vida, a matéria, o ambiente onde nós estamos mergulhados como um lugar onde nós podemos paramentar a nossa mente, ferramentar a nossa mente com condições de realização, é primordial também para entender que nós somos construtores da nossa existência e isso é imperativo para uma vida feliz. Também é importante para priorizar quem constrói e quem é construído. A existência nossa nesse universo, ela é impermanente. A gente pode receber feedbacks importantes sobre a nossa competência ou incompetência para lidar com a existência. Mas não podemos deixar que essa competência ou incompetência relatada pelo universo material defina quem nós somos no universo mental, no universo espiritual. Nós somos criadores da nossa própria existência e cada vez que nós nos vemos subjugados a simplesmente depender do que a existência nos traz, nós paramos de desenvolver a nossa humanidade de maneira competente. Então, esse segundo filtro serve para que a gente entenda o que é competência mental sobre o universo material. O verdadeiro conceito de esperança, então, não aborda uma mera expectativa sobre nós ou sobre o mundo. Ele é muito mais um depósito de felicidade, um depósito de alegria em enxergar que o nosso eu de amanhã pode fazer mais e melhor que o nosso eu de hoje, dando a nós, neste momento, as capacidades, a autonomia e a alegria para nos elevarmos à tarefa de planejar e executar a nossa própria felicidade e para ajudar a construir a felicidade das pessoas que nos rodeiam também.